Capuz Vermelho é um dos personagens mais incríveis já criados na história dos quadrinhos, e não é exagero dizer isso. Jason Todd carrega uma das histórias mais profundas, mais dolorosas e mais humanas de todo o universo da DC. Ele tem tudo para ser o protagonista de narrativas poderosas que exploram o lado mais sombrio da justiça, do heroísmo e da vingança. Mas a verdade é que muitas vezes parece que a própria DC não enxerga o potencial que tem nas mãos. Jason Todd não é só o Robin que morreu, ele é muito mais do que isso. E hoje eu quero te mostrar o porquê. Se você curte esse tipo de conteúdo mais profundo, com uma pegada mais séria, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora sim, vamos falar sobre o Capuz Vermelho. O Capuz Vermelho não nasceu como herói nem como vilão. Ele nasceu da dor, do abandono, da sensação de que a justiça do jeito que é pregada pelos heróis não é suficiente. Jason Todd era só um garoto quando foi jogado nesse mundo. Ele não teve uma infância feliz, cresceu em meio ao caos, entre becos e batidas de polícia, lidando com uma realidade que a maioria dos membros da Bat-família jamais experimentou. Ele não era um prodígio de circo como Dick Grayson, nem um gênio treinado desde o berço como Damian. Jason era um sobrevivente, um moleque de rua, e talvez por isso mesmo o Batman tenha se sentido atraído por ele. Bruce viu no garoto uma chama parecida com a dele, um impulso por justiça, uma raiva mal canalizada, mas também viu esperança. Achou que poderia dar a Jason algo que ele nunca teve, uma direção, uma chance, um propósito, e por um tempo funcionou. Jason virou o segundo Robin, ele lutava ao lado do Batman, combatia o crime, aprendia a se controlar, mas a verdade é que ele nunca foi como Dick. Jason era mais intenso, mais impulsivo, mais violento. Ele não entendia por que o Batman deixava certos criminosos vivos, porque após tudo que via nas ruas, ainda havia compaixão pros monstros. Isso criou uma rachadura, uma tensão crescente entre os dois, e essa rachadura só cresceu até se tornar inquebrável. O dia que Jason morreu foi o dia em que Gotham perdeu parte da alma. O Coringa, em um dos seus atos mais brutais, capturou e matou o garoto. Não houve grandes batalhas nem finais heróicos. Foi frio, cruel, um espancamento à beira da morte e uma explosão para encerrar tudo. O Batman não chegou a tempo e isso o destruiu. Mas pior que a morte foi o retorno. Jason voltou, mas não voltou igual. A morte o levou, mas o poço de Lázaro o trouxe de volta. Só que aquilo não cura, aquilo corrompe. Ressuscitar não é um presente, é um fardo. O Jason que emergiu dali não era mais o Robin que sorria ao lado do Batman. Ele era outra coisa, um espírito quebrado, tomado por uma raiva ainda maior, alimentada pela traição de quem ele mais confiava. Porque na cabeça de Jason, o erro não foi só ele ter morrido, foi o Batman não ter feito nada depois. O Coringa seguiu vivo, solto, rindo, e pro Jason isso foi imperdoável. Como podia o homem que dizia amá-lo não ter buscado vingança? Como podia aceitar que o seu assassino vivesse, respirasse e continuasse seu jogo doentio com Gotham? E essa foi a fagulha que acendeu o Capuz Vermelho. Jason vestiu o Capuz Vermelho e decidiu fazer justiça do seu jeito. E seu jeito era definitivo, era letal. Ele não queria só combater o crime, ele queria eliminar o crime, cortar o mal pela raiz. E se, para isso, precisasse enfrentar o Batman, que assim fosse. Ele virou o símbolo de tudo que o Batman não permite. O vigilante que mata, que ameaça, que impõe ordem pelo medo extremo. Mas ao mesmo tempo, Jason também virou o reflexo de uma Gotham que o Batman sempre tentou ignorar. Uma cidade que não acredita mais em redenção, que perdeu a fé na justiça. Uma cidade que entende Jason Todd muito mais do que entende Bruce Wayne. O Capuz Vermelho é incômodo. Ele obriga o Batman a encarar seus próprios limites, mostra as falhas do seu código, mostra que talvez em certos contextos a linha entre herói e vilão seja mais borrada do que se pode admitir. E mesmo assim, mesmo ferido, mesmo errado em muitos aspectos, Jason ainda carrega algo de nobre, uma vontade real de proteger os inocentes, uma dor tão grande que só pode ser transformada em ação. Ele não mata por prazer, ele mata porque acredita que essa é a única linguagem que certos monstros entendem. O mais cruel de tudo
é que Jason ainda ama o Batman. Por mais que o odeie, por mais que queira superá-lo, derrotá-lo, provar que seu caminho é o certo, no fundo, ainda existe ali aquele garoto que via em Bruce Wayne um herói, um pai, um exemplo, e é essa contradição que faz de Jason Todd um personagem tão poderoso, porque ele não é só um justiceiro com armas, ele é a representação da falha de um sistema, a consequência viva de uma filosofia que, por mais nobre que seja, não dá conta da realidade. O código do Batman diz que matar é errado, mas quantas mortes aconteceram porque ele se recusou a cruzar essa linha? Jason é essa pergunta feita em carne e osso. Ele é o resultado de uma tragédia que poderia ter sido evitada. E o mais trágico de tudo é que ele sabe disso. Ele sente isso. Cada vez que olha no espelho, ele vê não só o rosto de um sobrevivente, mas de alguém que foi deixado para trás. E é por isso que o Capuz Vermelho caminha numa linha tão fina entre herói e vilão, porque ele mesmo não sabe exatamente onde tá. Há momentos em que ele age como o protetor de Gotham, limpando as ruas, impedindo injustiças, e há momentos em que ele se entrega completamente à raiva, à frieza, à lógica brutal da violência. Mas Jason Todd não é só dor, ele também é redenção, porque apesar de tudo, ele tenta, ele falha, ele recua, ele se levanta de novo. Ele carrega um passado que nunca vai desaparecer, mas mesmo assim, continua lutando. E isso talvez seja o mais humano que um personagem de quadrinhos pode ser. Enquanto o Batman representa o ideal, Jason representa o real, um herói imperfeito, um homem moldado pela perda, pela raiva, pelo amor e pelo abandono. Um lembrete de que às vezes até os mortos têm algo a dizer. E ele diz: com socos, com balas, com silêncios, mas diz. Jason Todd é um fantasma que se recusa a desaparecer. Talvez, justamente por isso, ele seja um dos personagens mais fascinantes de todo o universo da DC.